Hoje eu vou falar sobre o meu processo de aprendizagem do francês. Como eu saí do nível 0 ao nível B2 em um ano, utilizando somente plataformas gratuitas que eu encontrei aqui na internet, como você também pode evoluir no seu francês ou qualquer outro idioma que você esteja aprendendo nesse exato momento. Três coisas que eu quero destacar. Primeiro, quando eu comecei a estudar francês, eu não tinha muito tempo. Eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, eu tinha 2 horas de pausa durante o dia e eu criei uma rotina de estudos que eu encaixei durante esse período que eu trabalhava. Segundo, se você acha que o processo de idiomas é difícil, que você não é capaz, relaxa, abre sua mente, porque é muito mais fácil do que você imagina. Terceiro, se você acha que você não tem tempo, seja por conta do seu trabalho, seus estudos ou qualquer motivo que você tenha, faz uma pausa, abre o seu celular, vai lá no seu tempo de tela, vê a quantidade de tempo que você passou em rede social nos últimos tempos e, se você passou mais de 2 horas por dia utilizando redes sociais, então tempo você tem. Você só está focando a sua energia em locais desnecessários, não está te agregando nada. Faz uma pausa, foca em você, na sua vida, no seu eu, no seu desenvolvimento pessoal, que até o final do ano você consegue evoluir em algum idioma novo, beleza? Então vamos lá. Quando eu comecei esse processo de aprendizagem do francês, eu estava um pouco acelerado. Então eu coloquei para mim uma meta de 3 horas de francês por dia, colocando 1 hora de gramática de manhã, 1 hora de consumo de vídeos para praticar a minha escuta durante a tarde e 1 hora de flashcards à noite. Então o que eu fiz? Durante a manhã eu utilizava a plataforma da Cultive, que é uma plataforma onde tem muitos cursos de forma gratuita de vários idiomas. Então eu utilizava o de francês. Se você pesquisar aqui no YouTube como Cultive seu francês, Cultive seu inglês, você vai achar a playlist completa dos cursos, totalmente gratuito, muito bons. Eu fiz o de francês com a professora Thaís, ela é muito boa, por sinal, eu aprendi bastante, então eu fazia todo dia 1 hora de gramática com ela, também anotava todo o vocabulário que eu adquiria. Eu usava o Algo App à noite para praticar os flashcards. O que são os flashcards? Flashcards é como se fosse um jogo de cartas, onde você coloca para praticar as palavras que você aprende. Então o que você faz? Vamos supor que você tem a palavra casa, em inglês, que é house. Então você vai colocar na frente casa, que é em português, e atrás você vai colocar a resposta em inglês, house. Então vai aparecer, ele vai jogando as palavras para você. Então, casa, como que é casa em inglês? House. Aí você clica na tela. Se a resposta está certa, você marca como positivo, vai contar como um acerto para você, e caso não, vai contar como um erro. O que eu gosto desse app, ele tem uma inteligência artificial que, conforme você vai acertando, o app vai mostrando menos as palavras, quanto mais você vai errando, ele vai mostrando mais, porque ele entende que você ainda precisa praticar. Então é muito bom porque você consegue fazer uma boa jogada com isso. Porque, por exemplo, você faz as aulas da Cultive, você pega todo o vocabulário que você aprende lá, você joga nesse app e aí você consegue praticar, porque é como se fosse, as aulas elas são cumulativas. Então, por exemplo, o que você vê, o que ela vai falando na aula 5 são as coisas que você aprendeu também na aula 1, 2, 3 e 4. Então, o conhecimento ele é cumulativo durante essas aulas. Então, praticar com flashcards ajuda a sua mente a ficar fresca, a você praticar e não esquecer tudo que você vem aprendendo ao longo do tempo. E aí que a gente entra no chat GPT e no YouTube. Por quê? O curso da Cultive, acho que você não vai ficar fluente em 90 aulas que você tem lá no aplicativo. O que acontece? Quando você terminar de fazer as aulas da Cultive, pode pegar o chat GPT e pedir para ele criar um plano de estudos para você. Se você tem 30 minutos para estudar, você coloca, eu quero 10 minutos de gramática, 10 minutos de prática e 10 minutos de flashcards. Ele vai criar uma rotina para você dessa forma. E o YouTube é um mundo aberto, porque aqui tem conteúdo de tudo quanto é coisa. Tem muitos professores brasileiros ensinando vários idiomas, tem professores nativos da língua nativa explicando para alunos estrangeiros, então você pode explorar o YouTube, tem muitas oportunidades. Então foi todo esse processo que eu fiz e foi mais ou menos, eu fiz esse processo durante 12 meses, praticando todos os dias e hoje eu já estou num nível que eu consigo falar. E por que eu fiz tudo isso de forma tão acelerada? Todo esse processo de forma acelerada porque eu me mudei para o Canadá em julho de 2024. Eu moro na parte do Canadá que fala inglês e francês. E eu só vim com inglês. Então, a necessidade da evolução do francês estava muito grande para mim. Eu precisava falar, porque só o inglês na minha rotina não era o suficiente. Eu precisava do francês para evoluir, me comunicar e todo um processo que a gente tem aqui no país de integração da sociedade, na rotina, quando você muda para um novo país. Então é sempre bom. Quando o país fala somente uma língua, você aprende aquela língua e nesse caso são duas. Então eu já falava a primeira e tinha uma necessidade muito grande dentro de mim de evoluir e me integrar. Então assim, hoje eu me sinto muito mais integrado, muito mais parte da sociedade aqui, porque eu falo as duas línguas aqui, além do português, que já é a minha língua nativa. Só fazendo um complemento sobre isso, mas colocando aqui, focando no nicho aqui do canal, que é desenvolvimento pessoal, que foi o que eu falei. Dá uma olhada na sua vida, o que você está fazendo
com você, com o seu foco, com as suas coisas. Quais são as suas prioridades no momento? Você deu uma olhada no seu celular? Quanto tempo você passou em redes sociais nos últimos tempos? 2, 3, 4 horas? O que você poderia aprender e evoluir com todo esse tempo, sabe? Aqui eu tô falando um exemplo do idioma, que é uma coisa que inclui muito no nosso desenvolvimento pessoal. Por quê? Quando você aprende um novo idioma, o mundo se abre para você, sabe? Principalmente se você aprende o inglês. Eu já falo inglês, o francês foi a terceira língua que eu escolhi, e assim, quando você aprende um novo idioma, você consegue ter contato com novas pessoas, o mundo se abre para você, você consegue fazer muitas coisas. E eu coloquei uns tópicos que eu acho muito bom que para falar aqui o que a gente consegue evoluir quando a gente aprende um novo idioma. Então a gente consegue expandir a nossa mente, nós conseguimos nos comunicar com pessoas muito diferentes de outros lugares, outras culturas. A gente abre a nossa visão de mundo, porque a gente sai dessa caixinha que a gente tem quando falando com as mesmas pessoas, com os mesmos ambientes. A gente está na internet, a gente consegue ver o mundo, e falando uma outra língua é muito mais fácil para você fazer isso. Você consegue melhorar a sua comunicação, porque o seu cérebro ele tem que trabalhar de uma forma um pouco diferente quando você fala mais de uma língua. Você aumenta a sua confiança, porque você fala, pô, eu sou capaz, eu sou inteligente. Porque muitas vezes a gente coloca que aprender um novo idioma é uma coisa totalmente de outro mundo, que você não é capaz, que você não nasceu para isso, que isso é somente para pessoas que têm muitos recursos, que têm muitos benefícios, e não. Hoje em dia, com a internet, isso está aberto para todo mundo. Outra coisa também é o desenvolvimento da disciplina e autonomia, porque eu sempre falo aqui, muitas vezes a gente acha que a gente está depressivo, que a gente não tem energia para fazer nada, que a gente é burro, e a gente só está viciado em dopamina. Dopamina barata, porque você passa 3, 4 horas por dia nas suas redes sociais, e você, quando você precisa fazer alguma coisa útil, quando você precisa estudar ou evoluir alguma coisa que passe mais tempo, o seu cérebro não consegue focar, porque você já gastou toda a sua energia nas redes sociais. Então, a partir do momento que você deixa isso um pouco de lado, foca nos estudos, foca na sua disciplina, o seu cérebro ele vai funcionar de uma maneira diferente. Porque quando a gente utiliza as redes sociais, a gente tem acesso a dopamina muito barato. E quando você está aprendendo, estudando, aprendendo um novo idioma, a dopamina ela vai vir, mas ela vai vir de uma forma diferente e mais prolongada. Porque, por exemplo, todo o processo de aprendizagem do idioma, ele pode ser um pouco difícil, porque tem um tempo. Mas quando você se dá conta que você consegue falar com alguém, você consegue compreender uma pessoa que fala outra língua, e que você foi capaz de fazer aquilo, a dopamina que você vai ter vai ser muito diferente. Então eu recomendo muito isso. Dá uma jogada de lado em redes sociais e foca em você, que você vai ver que isso é muito bom. E além de tudo, cria muitas oportunidades, porque você consegue viajar para outro país, você consegue fazer coisas muito mais legais, você pode conseguir um novo emprego em um novo país, e aí as portas se abrem para você e você consegue fazer o que você quiser. Então é isso. Vou trazer esse vídeo falando mais sobre atrelando esse aprendizado de idiomas com o desenvolvimento pessoal. Como isso pode trazer o desenvolvimento para você, tanto de carreira e de idiomas. Pode ter um desenvolvimento pessoal para você, seja no desenvolvimento pessoal no sentido de você conseguir um emprego novo, expandir os horizontes para você, e seja na questão do desenvolvimento pessoal seu mesmo, sabe? Que você mostrar para você que você é capaz, que você consegue fazer tudo aquilo, e que você é uma pessoa, tipo, foda, sabe? Que você consegue fazer o que você quer, e é isso, assim. Conta aqui pra mim se você vai começar, ou se você já começou, se você tem uma história parecida com a minha, que eu vou gostar muito de ouvir. Beleza? Valeu!